A paz do Senhor a toda a Irmandade. Meu nome é Kátia, sou de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. E eu vim aqui contar o meu testemunho. Eu peço perdão aos irmãos porque eu não sei testemunhar, mas eu não posso deixar de glorificar ao santo nome do Senhor. Eu venho contar de uma grande bênção que o Senhor fez em minha vida. No ano de 2014, eu me separei. Eu fiquei casada durante 9 anos e devido a tudo isso decidimos se separar porque não estava mais dando certo, era muita briga, muita desconfiança. E assim eu saí da casa com a minha roupa do corpo e vim morar com o meu pai. Naquele tempo só era ele e eu vim morar com ele e fazer companhia também. A Irmandade sabe que mesmo sendo nosso pai, e quem é acostumado a ter as suas coisinhas, a sua casa, não tem nada melhor do que ter as suas coisas, sua casa. Mas ali eu abracei, a oportunidade que meu pai me deu, o lar que meu pai me deu, me proporcionou o conforto. E eu estava desempregada naquela época, e eu arrumei um trabalho. E ali Deus me deu uma capacidade de alugar uma casinha. E ali eu consegui alugar uma casa de 2 cômodos. Só que antes disso, Irmandade, eu ainda morando com o meu pai, eu passei por uma prova muito grande, que eu tinha um namorado, eu já morei na casa dele, porque o meu pai, ele namorava na época, então meu pai, ele queria privacidade. A casa dele era uma casa pequena, ele queria levar a namorada dele lá. E muitas das vezes eu chegava do trabalho com dores de cabeça ou querendo dormir, eu me enfiava no quarto para dormir. E ele querendo um tempo para ele, até aí eu entendia, ele estava na casa dele. Então aquilo foi me incomodando. E eu tinha um namorado e ele me fez o convite de ir morar na casa dele, junto com a família dele, e ali eu fui. Mas, como eu disse aqui para os irmãos, não é a mesma coisa de ter a nossa casa, a nossa liberdade. E ali também a gente brigava direto, porque ele é uma pessoa assim que tinha opinião e era opinião forte, ninguém fazia a cabeça dele. E nisso eu vinha a me separar dele. E Deus, como eu falei, Deus abriu as portas de emprego para mim, eu consegui alugar a minha casinha de 2 cômodos. E ali, para a honra e glória do Senhor, eu consegui comprar os meus móveis. E ali foi onde o meu sonho começou a renascer. O que estava morto, o Senhor fez renascer novamente em minha vida, em meu coração. E ali eu comecei a clamar a Deus. E eu pedi ao Senhor que eu queria minha casa própria. Porque, Irmandade, eu paguei aluguel, mas assim, os meses, os anos que eu paguei foi com todo amor, porque ali foi o meu cantinho, foi a minha liberdade. Eu chegava do meu trabalho, eu fechava a minha porta, era o meu momento. Mas ali eu comecei a pedir ao Senhor para que o Senhor me desse uma oportunidade de ter a minha casa, porque recurso eu não tinha, assalariada, sozinha, não tinha ninguém, mas eu tinha Deus, que era tudo. Meu pai mora próximo a mim, ainda até hoje, mas ele não é tão presente, ele se casou e não é tão presente, mas amém, por isso eu amo. O momento que eu mais precisei, ele me acolheu e eu sou grata, né? Então ele arrumou uma esposa e devido a isso ele se afastou, mas eu amo e eu ponho nas mãos de Deus para que Deus venha abençoar a vida dele. E nisso foi se passando uns anos, Irmandades, e o meu pai, ele tem, além dessa casa que eu morei com ele, ele tem mais 2 casas de aluguel. E as 2 casas estavam ocupadas e uma delas se desocupou. E ele ofereceu para mim essa casa, e eu morando de aluguel, o meu coração se alegrou,
Porém, eu falei para Deus, Senhor, será que eu devo ir? Porque essas decisões eu gosto muito de falar com Deus, se eu devo ou não fazer. E eu falei, Deus, será que eu devo ir? E ali eu senti no meu coração de arrumar aquela casa, porque praticamente era um porão. E assim eu fiz. Eu arrumei a casa, azulejo do bom, piso do bom, arrumei, Irmandade. A casa ficou uma graça. Mas eu não senti de morar ali. Eu permaneci na minha casa de aluguel e com o dinheiro que eu iria alugar ali, eu ia colocar no banco para que eu pudesse dar entrada em algo que era meu. E dali, meu pai arrumou uma inquilina para estar morando naquele lugar, porque eu deixei nas mãos dele para que não houvesse problema de eu arrumar e ele não gostar da pessoa. Então eu deixei na mão dele. E ali começaram os levantes, Irmandades. O meu pai toda hora mandava mensagem para mim, falando dessa inquilina que ele arrumou, que eram os filhos dela, que era o cachorro dela. E eu dentro de mim, mas foi ele que arrumou. Quando ele perguntou para a moça, ele viu que ela tinha filhas, viu que tinha um cachorro. Então, assim, o que eu vou falar, né? E eu vi que ele não estava gostando, que aquele dinheiro não estava indo para as mãos dele, mas sim para as minhas mãos. Porque foi um trato, ele me deu a casa, não em papel, mas boca a boca ele me deu e assim foi feito. E nisso teve um dia que essa inquilina, ela fez um varal de teto, colocou um varal de teto e fez barulho, né, em cima da casa dele. E ali ele se exaltou e foi o fim. Ele mandou mensagem, falou que era para mim pedir a casa e eu falei que não era bem assim, que a moça tinha filha e ele não quis saber. Só sei também que eu me exaltei, Irmandade. Eu tentei ter a calma, mas eu também me exaltei. E eu falei para ele, pai, quer saber? Fique com a casa de volta, eu não quero mais saber desta casa. E aquilo entristeceu o meu coração, Irmandade, porque era sonho meu de pegar esse dinheiro e dar entrada no que era meu. E aquilo me destruiu assim por dentro, porque Kátia, eu não tenho coragem de dar algo para a pessoa e pegar novamente. Se eu dou, é da pessoa. Para mim, eu esqueço. E assim, ele pegou novamente, se passou os meses, ele falou que ia me devolver o dinheiro que eu gastei lá, né, com os azulejos, com os pisos, com a reforma que eu tinha feito. E eu falei para ele ficar em paz. E ele me devolveu, passou os meses, ele me devolveu realmente esse dinheiro que faltava, porque abati no valor dos aluguéis que eu recebi da moça. E aquilo entristeceu meu coração, mas eu não coloquei como mágoa, né? Eu não queria ter mágoa do meu pai pelo que ele fez comigo. E assim eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, pai, me dê capacidade para que eu possa conseguir algo que seja meu. E assim, irmãos, foi passando ano, foi passando anos, meses, e eu pedindo ao Senhor. Eu sei que aos meus olhos foi muito impossível, mas para Deus nada é impossível. O Senhor tem mostrado a tua fidelidade em todos os momentos da minha vida, o seu cuidado, a sua presença. Ai de mim, se não fosse o meu Deus. Eu glorifico o nome do meu Pai. Ai, momentos difíceis que eu passei ali, o Senhor estava presente sobre a minha vida. Eu só sei, Irmandade, que se passou um ano. E no ano de 2022, eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Pai, me dê condições de eu sair do aluguel e comprar a minha casa ou o meu apartamento. E nesse tempo o Senhor preparou uma pessoa no meu caminho, um homem bom, que me acompanha também na igreja. Ele não é batizado, mas eu creio na salvação, na vitória na vida dele. E assim, Irmandade, eu pedi e fiz esse voto ao Senhor e eu entreguei.
E quando foi em agosto, o meu pai Deus usou a vida do meu pai, que pediu a casa novamente para mim, a qual ele tinha me entregado. Deus usou a vida do meu pai para me abençoar novamente. E o meu pai disse assim, irmãos, que foi no Dia dos Pais que eu fui vê-lo. E através da boca do meu pai, que eu vi Deus ali, que falava assim, que era para mim escolher um apartamento, que ele ia me ajudar com a entrada. Na hora, irmãos, eu não vi que era o meu pai, eu não lembrei do que meu pai fez, mas ali eu vi a mão de Deus. E ali o meu coração se alegrou. E ali eu comecei a glorificar a Deus no meu interior, na minha mente, na minha alma. E assim foi, irmandade. E eu procurei o meu apartamento, claro, com o Senhor na frente. E eu falava pro Senhor, Senhor, eu quero um apartamento bom, que seja perto aqui das localidades, do meu trabalho, que não seja tão distante da tua igreja. E assim Deus me abençoou, irmandade. O meu pai falou que ia me dar um valor para me dar uma entrada, mas Deus usou a vida dele para quitar o apartamento, para ter comprado à vista o apartamento para minha irmandade. O apartamento que eu escolhi é um apartamento bom, já quitado. Precisa de pequenas reformas, mas é exatamente de como eu pedi a Deus. Ah, irmandade, como meu coração está alegre com o Senhor. E eu o glorifico. Eu não posso deixar de testemunhar o que Deus fez em minha vida, irmandade. Eu ainda não me mudei para o meu apartamento, estou prestes a me mudar. Eu peço perdão aos irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para abençoar os teus servos. E assim Deus fez. O diabo quis tirar de mim todos os meus sonhos. Mas Deus ressuscitou. Deus provou para mim que Ele é Deus na minha vida. E assim foi feito. Eu não acreditei quando meu pai falou que ia quitar aquele apartamento, comprar ele à vista pra mim. E foi colocado no meu nome, tudo bonitinho, homem nenhum pode pegar de volta. Este apartamento eu posso dizer aos 4 cantos que é meu. Assim como eu falo, foi o Senhor que me deu. Ô, irmandade, confia no Senhor. O nosso Deus é o Deus que abre as portas. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que entende o choro da nossa alma. Ai, irmandade, entrega as tuas preocupações ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, aqui eu encerro o meu testemunho, que é dessa minha vitória, conquista do meu apartamento. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E mais uma vez eu glorifico ao nome do Senhor. Amém.